tarde. Boa tarde a todos e todas. A gente vai iniciar essa tarde agora, né, falando um pouco sobre judicialização da saúde mental. E acho que pela manhã, né, foi possível discutir uma amplitude, né, de temas, né. Acho que a gente falou muito sobre medicalização, sobre a obrigatoriedade da avaliação, né, a avaliação que até o Aleixo comentou em 24 horas, né, a avaliação psiquiátrica. A gente falou um pouco também da obrigatoriedade de inserir em psicoterapia, a obrigatoriedade de vincular em CAPS, por exemplo, tudo isso no que tange as questões do judiciário, né? E também falamos muito, né, de manhã, com relação às institucionalizações, né? Então, quanto às lógicas manicomiais e a lógica repressora dos aparatos repressores do Estado, como elas estão ainda muito vigentes. Então, agora, pela tarde, a gente vai conseguir se aprofundar um pouco nisso e, então, falar do quanto o judiciário vem atravessando nas avaliações de saúde, nos tratamentos de saúde, né, e o quanto isso também culmina em muitas lógicas manicomiais, de institucionalização e de violências. Então, para iniciar, a gente está aqui com o promotor Arthur Pinto Filho. Ele é promotor de Justiça de Direitos Humanos e componente do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Também convidamos também a professora Maria Cristina Gonçalves Vicentim, professora de pós-graduação em Psicologia Social da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC, onde coordena o Núcleo de Pesquisas Lógicas Institucionais e Coletivas. Trabalha sobre os temas saúde mental, justiça e direitos humanos, dispositivos de saúde mental e produção de subjetividade, subjetivação jurídico-político de crianças e adolescentes. Boa tarde a todos e todas. É um enorme prazer participar desse evento da Defensoria. Cumprimento a todos na pessoa da Maria Cristina, companheira de velhas batalhas em prol da questão da civilidade na cidade de São Paulo e do cumprimento estrito das normas legais que regem a questão da saúde mental, normas essas que são cotidianamente atacadas pelo próprio poder público. A Defensoria tem sido muito parceira em inúmeros eventos gravíssimos que aconteceram na cidade de São Paulo, maiormente na questão da saúde mental, e em todas as questões, o Ministério Público e Defensoria Pública, felizmente, tiveram a mesma posição e lutaram ombreados na mesma direção contra o horror que se fez em algumas situações aqui na cidade. Então, ser convidado para participar do evento promovido pela Escola da Defensoria, para mim, é um tremendo de um orgulho. Eu inicio trazendo alguns marcos que são muito ignorados por alguns agentes públicos e que regem tudo no Brasil. São os marcos mais importantes do Brasil. Quando acabou a ditadura que infelicitou o país durante 21 anos, o Constituinte se reuniu para elaborar uma Constituição. O que é isso, né? Quando o Poder Constituinte se reúne, sempre que há um problema grave no país e que aquela Constituição ela já não pode ser mais respeitada, porque mudou completamente a situação política do país, o que acontece? Se rompe com a Constituição passada e se elabora uma nova Constituição. Nós já tivemos isso no Brasil inúmeras vezes. Começou em 1824, que foi a primeira Constituição brasileira, quando o Brasil rompe com Portugal. Depois tivemos a segunda Constituição, quando o Brasil cria a República, e depois tivemos várias constituições ainda na República. A Constituição de 34, depois a de 37, 45, 67, 69 e agora.
Então, em todos esses episódios, houve um rompimento grave, em que não se podia mais admitir a Constituição anterior. Foi isso que aconteceu no Brasil. Nós vivíamos sob a Constituição de 69, que era uma Constituição que formatava o Brasil para a ditadura. E, quando se rompe com a ditadura, é preciso reunir o Constituinte para elaborar uma nova Constituição. Então, essa Constituição, nós demos uma sorte enorme, porque ela foi elaborada num momento bom do mundo. Quer dizer, num momento em que os ventos trágicos e miseráveis do neoliberalismo não tinham chegado no Brasil. O Brasil tem uma sorte de as coisas chegarem aqui um pouquinho de forma atrasada. Então, todo o nosso processo constituinte foi feito ainda sob a ideia generosa e que certamente uma hora há de voltar no Brasil, de um Estado que regule a vida das pessoas para que a vida das pessoas melhore. Tanto isso é verdade que de 88 para cá, nós já tivemos quase 100 emendas, modificações da Constituição, que alteraram em grande medida para pior. Vou dar alguns exemplos. A Constituição de 88, quando entrou em vigor, estabelecia que os bancos só poderiam cobrar de taxa de juros reais 12% ao ano. 12% ao ano. Hoje cobrem quase 50% ao mês. Mas estabelecia 12% ao ano. O que fez o sistema bancário? Ganhou musculatura, ganhou força e tirou isso da Constituição. E outros avanços importantes, que era a proteção da nossa indústria, da indústria nacional, também foi tirada. Enfim, a Constituição de 88 para cá, ela está sendo manietada, agredida, no geral, com algumas exceções, com base nessa ideia do neoliberalismo. Então, ela tem... E o Constituinte, quando se reuniu em 88, ele criou um Brasil muito interessante. Então, a nossa primeira tarefa é proteger a Constituição tal qual posta, porque ela é muito mais avançada do que acontece hoje no Brasil. Basta cumprir a Constituição para que nós não tivéssemos esses enormes retrocessos que estamos tendo de uma época para cá, normalmente depois desse nefasto governo que está aí, um governo antinacional e antipopular. Então, vejam, eu vou estabelecer os marcos da Constituição que regulam tudo no Brasil, não só as políticas públicas, mas regulam também as instituições. Regulam o Ministério Público, regulam a Defensoria, regulam aqui a Câmara de Vereadores, qualquer instituição do Brasil. Veja, quando você rompe com a ditadura, depois de 21 anos, você cria uma Constituição que foi um pacto entre desiguais. Quando se reúne um poder constituinte, o que existe ali, tirando todo o trololó idiota de alguns teóricos? Ali é o palco privilegiado da luta de classes, dos interesses antagônicos, da luta pelo poder, da luta pelos direitos. E essa luta foi travada na Constituinte. E, evidentemente, naquele momento, as forças populares estavam extremamente fortes no país, e elas conseguiram um avanço muito grande, que hoje, se reunir novo poder constituinte, não tem a menor dúvida que a Constituição vai ser muito pior do que essa de agora, porque a correlação de força na sociedade, nesse momento, é contra os interesses populares. Quem duvidar disso está vivendo no mundo da lua. Então, vejam, naquele momento, nós conseguimos avanços importantíssimos que ainda estão na Constituição. Vejam bem. Dá para ver? Não, eu vou... Eu posso pegar o controlinho para... Veja. O artigo 1º da Constituição estabelece aquilo que são os fundamentos do Estado brasileiro. É a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A dignidade eu ressalto, a dignidade da pessoa humana. O artigo 3º da Constituição estabelece os objetivos do Brasil, isto é, o Brasil existe para quê?
Para que existe o Brasil? O Constituinte explica. Ele existe para construir uma sociedade livre, justa e solidária, para garantir o desenvolvimento nacional. Basta só um exemplo. Toda essa política do governo golpista, que é recessiva, que é contra a indústria nacional, contra o desenvolvimento nacional, portanto, é inconstitucional. Caberá ao Supremo dizer isso, que é inconstitucional, porque agride o fundamento da Constituição brasileira. O Brasil existe para se desenvolver e não para entrar em recessão, não deixar os seus trabalhadores na fome, na miséria e sem emprego. Toda política que vá contra isso, evidentemente, é inconstitucional. O Supremo, que é tão boquirroto para certas coisas, espero que agora diga que essa política é inconstitucional. Em terceiro lugar, é para erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Parece pouco, mas não é. Eu só lembro que até 88, até essa Constituição, nós temos basicamente dois salários mínimos no Brasil. O salário mínimo do Sul, que era um pouco maior, e o salário mínimo do Norte e Nordeste, que era menor. Como se as pessoas do Norte e Nordeste comessem menos, precisassem mandar menos seus filhos para a escola. Era uma aberração da ditadura. E isso acabou. Então, diz o Constituinte, a ideia é minorar as desigualdades regionais e nacionais. E aí unificou o salário mínimo hoje é do Brasil inteiro, bom ou ruim, mas é para o Brasil inteiro. E, em quarto lugar, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, etc., etc., etc. Então, o Brasil existe para isso. Esses são os vetores fundamentais que regem todo o Brasil. Qualquer política pública que vá contra isso, portanto, é inconstitucional. Se o Supremo não diz porque não quer, porque isso não há dúvida nenhuma, todos os teóricos entendem que esses dois artigos são os artigos fundantes do Brasil e da Constituição brasileira. Pois muito bem. Vamos, então, entrar na questão para ver o que acontece na Lei 10.216, que já tem lá 17 anos. Parece coisa nova, mas ela tem 17 anos de idade e ainda não pegou, né? Essa história de que lei pega e lei não pega, no Brasil funciona. A Lei 10.216, ela, na sua inteireza, ela ainda não foi efetivada, porque não é cumprida mormente pelos poderes públicos aqui da cidade de São Paulo. Vejam bem, o artigo 2º, parágrafo 1, diz o seguinte: são direitos da pessoa portadora de transtorno mental, digo, qualquer transtorno mental, quer seja drogadição, quer seja qualquer outro, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde concetâneo com suas necessidades. Ser tratada com humanidade e respeito e interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Vamos nos debruçar um pouquinho sobre isso. Ser tratada com humanidade e respeito é o que acontece aqui na cidade de São Paulo? A política pública trata com humanidade e respeito as pessoas em situação de drogadição? Evidentemente, não. No exclusivo sentido de beneficiar sua saúde. Visando o quê? Visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Vejam bem, esse artigo aqui me parece o artigo mais interessante dessa lei. Ela estabelece um caminho. Ela diz o seguinte, olha, a saúde mental, ela tem como objetivo não segregar o ser humano, colocar ele num hospital psiquiátrico, numa comunidade terapêutica ou qualquer outra coisa dessa. Ela tem como objetivo colocar a pessoa inserida na família, no trabalho e na comunidade. A política pública e algumas políticas públicas desenvolvidas na cidade de São Paulo desde 2011, 2012, vão em sentido completamente diverso. Eu vou dar um exemplo de agora. O Poder Público, o prefeito de São Paulo, fez um acordo com 3 hospitais psiquiátricos, nós vamos ver o tratamento que eles dispensam à população daqui um pouquinho, em que a pessoa é recolhida da região central, é levada para esse hospital, com base num laudo super singelo do médico, e é colocada dentro de um hospital psiquiátrico que não tem a menor possibilidade
de tentar inserir essa pessoa na comunidade, no trabalho, e coisa nenhuma. A pessoa fica ali 5, 10, 15, 20 dias, o quanto ela queira, e sai de lá, em algumas situações, não todas, com uma passagem de ônibus que ela pode pegar para qualquer lugar. Se isso é tratamento de saúde que tem um mínimo de eficácia, me digam, porque, para mim, isso é jogar dinheiro pela janela. Porque imaginar que um homem fique num hospital psiquiátrico 5, 10, 15, 20 dias, até 90 dias no máximo que ele pode ficar, e saia dali com um ticket de ônibus, sem inserção na família, sem inserção na comunidade, sem inserção no trabalho, sem inserção em nada, o que vai acontecer com esse homem? Ele vai voltar para a mesma situação que ele estava antes, porque nada na vida dele foi alterado. Então, vejo que a política pública aqui de São Paulo, ela ofende, atinge, agride frontalmente a lei de 17 anos atrás, a Lei 10.216. Item 3. Ser protegida contra qualquer forma de abuso ou exploração. Nesses hospitais psiquiátricos, constatou-se, entre outras barbaridades, que alguns deles já estabeleciam, entre as pessoas que lá estavam, um valor pelo cigarro. Então, o cigarro começou a ter um valor, não é? Se trocava cigarro por algum tipo de benesse. Isso é absolutamente contrário à lei. Ter garantia no sigilo das informações prestadas. Aí é um problema até pior, porque as pessoas não tinham nem informação nenhuma. Por que estava lá? Não sei. Qual é a sua patologia? Não, também não sei. Qual é o tratamento que o médico disse que seria interessante para você? Não, também não me disse. Você vai ficar aqui com qual objetivo? Também não sei, vou descansar um poucos dias aqui, almoçar, jantar e depois vou embora. E isso tudo com gasto público. Item 6, ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. O único acesso ao meio de comunicação disponível era a TV. Agora, você imagine se uma pessoa, sinceramente, vai melhorar assistindo televisão aberta o dia inteiro. Me digam se é possível uma pessoa melhorar. Ela pira de vez. Porque não há nada mais ordinário, no sentido de medíocre, do que a programação, em regra geral, da televisão aberta. Ela é um meio da pessoa adoecer. Se a pessoa fica vendo dia e noite ali, tomando remédio, porque tomava um remédio, né? Tomar remédio para ficar meio paralisado. Assistindo TV aberta, não é possível. Ninguém, não tem livro, não tem jornal, não tem rádio, não tem nada. Não tem internet para você ter uma noção do que se passa no mundo. Então, a pessoa fica, o máximo que ela tem acesso é a televisão aberta, não tem telefone, o telefone você tem direito, parece, fazer 1 ou 2 ligações durante o período, enfim. Percebe-se que também não é. Receber o maior número de informações a respeito da sua doença e tratamento. Isso é sonho de uma noite de verão. O sujeito não sabe nem o que tem, né? Nem o médico é capaz de dizer o que ele tem. Aliás, o médico também não sabe, porque para você fazer uma análise de alguém que tem um problema mental, isso demora tempo. E o que acontece no hospital psiquiátrico é o seguinte: o sujeito vai lá, o médico faz uma análise muito superficial da vida dele e toca o remédio e vai embora. E ele vem ao médico a cada semana uma vez, se isso acontecer. Ser tratada num ambiente terapêutico por meios menos invasivos possíveis. Ser tratada preferencialmente em serviço comunitário de saúde mental. Serviço comunitário não é comunidade terapêutica, certo? Comunidade terapêutica não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Comunidade terapêutica é outra coisa. A internação de qualquer das suas modalidades só será indicada quando o recurso extra-hospitalar se mostrar insuficiente. Esse é um dos artigos mais ignorados pelo Serviço Médico do Poder Público de São Paulo. Quer dizer, você só pode internar alguém se você tiver ciência, certeza, que se tentou tratamento no meio aberto e não deu certo. Agora, o que acontece aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo tinha, não sei se ainda tem, mas tinha uma van ali no centro de São Paulo. A pessoa chegava lá e falava: olha, eu estou querendo me internar. O médico falava: pois não. Fazia um laudo, sem nenhuma conversa com a pessoa,
e essa pessoa é internada no hospital psiquiátrico. Então, percebam que isso não tem nenhuma lógica, porque o médico teria que perguntar, olha, você tentou se tratar já onde? Quais foram os passos que você deu? Por que não deu certo? Enfim, fazer uma anamnese mínima para saber se aquele homem vai lucrar ou não com a internação. Não do jeito que está, que é quase uma internação de afogadilho, sem nenhum tipo de possibilidade. A Lei 11.343, que é até anterior a essa lei do Fernando Henrique, parece uma lei de um esquerdista, né? Mas a lei é de um tucano. Não se esqueçam disso, porque a gente ouvindo as conversas de rádio, parece que a lei antimanicomial é de um tremendo de um comunista, é de um miserável esquerdista. Não, foi um processo civilizatório que o Fernando Henrique topou e assinou. E nem isso está sendo cumprido no Brasil, né? A Lei 11.343, de 2006, ela estabelece uma coisa que também é absolutamente ignorada pelos hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas. Inciso 3º. Definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde. Para a redução de riscos. Se estabelece, por lei, uma política de redução de danos. Então, quando se discute isso no Brasil, redução de danos versus abstinência, a lei prevê redução de danos de forma explícita. Evidente que, em algumas situações, a abstinência pode ser utilizada, mas ter a abstinência como única política pública é ilegal, além de burrice, porque não funciona em todos os casos. Então, a lei prevê, eu repito, definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais à saúde. Nos hospitais psiquiátricos, não há projeto terapêutico individualizado para nenhuma das pessoas que lá estão. Nenhuma. Numa das visitas, se perguntou, mas, enfim, mas por que não há um projeto terapêutico individualizado? A resposta foi absurda. Falou, olha, se a gente for conversar com o cidadão, ele vai rememorar todos os seus sofrimentos, e isso não faz bem para ele. Então, a gente deixa quietinho, deixa para lá, e não faz projeto terapêutico nenhum. E a pessoa fica ali sentada naquele lugar semanas e tal, sem nenhum tipo de atividade, sem nenhum tipo de projeto, sem nada. Fica ali sendo pago com dinheiro público para ficar no hospital psiquiátrico, cujos donos recebem um bom dinheiro, um deles, inclusive, muito famoso, e assim engordam os seus cofres e não resolvem o problema da população. Eu vou tratar um pouquinho da resolução agora desse governo, que muda de uma forma, porque esse governo ele é sibilino, ele é indireto, ele é terrível. Ele muda sem dizer que muda. Ele muda de forma indireta. Dificilmente ele faz uma mudança mais abrupta. Ele vai tergiversando, ele vai indiretamente mudando. Daí saiu uma série de resoluções no final de 2017, do governo Temer, o golpista, e como se não fosse nada. Aí os repórteres perceberam que tinha uma mudança e perguntaram, olha, está mudando a política pública de saúde mental? Não, imagina. Ao contrário, não, nós estamos reafirmando a política pública de antimanicomial, etc. Aí você vai ver a resolução e as resoluções posteriores, a resolução 32 de dezembro de 2017 e outras, e você percebe a mudança clara. Veja, artigo 1º, estabelecer as diretrizes para o fortalecimento da RAPS, considerando-se como componentes da RAPS os seguintes pontos de atenção. E aí ele vai dizendo que era normal. Atenção básica, história de rua. E aí insere, silenciosamente, como componente da RAPS, os hospitais psiquiátricos especializados. Pela primeira vez, entra o hospital psiquiátrico como componente da RAPS. Isso não existia. Aí eles vão, não, mas veja, o que nós estamos dizendo é o seguinte, não, tudo bem, ele é componente da RAPS, mas não pode aumentar o número de vagas. Congelamos o número de vagas. Está lá no artigo X, de fato está. Só que você, analisando melhor,
você nota o seguinte, veja a maldade, a coisa. Se o prefeito fecha um leito de hospital psiquiátrico, ele perde aquele dinheiro que vem de Brasília, fundo a fundo, e aquele dinheiro vai para outra cidade. Não é que ele pode usar em outro lugar. Ele perde o dinheiro. Aquele dinheiro vai para outro canto. Então, nenhum prefeito vai fechar nenhum leito. Ele vai manter o leito. E vejam só outra coisa sibilina, assim, bem estilinho desse tipo de gente. Em setembro de 2017, a portaria de consolidação número 6 já aumenta o pagamento para os hospitais psiquiátricos. Ficam reajustados os incrementos por classe procedimental, tratamento em psiquiatria por dia, gerando os seguintes valores. Eles aumentaram para R$ 49,70 em setembro de 2017. R$ 49,70 para hospital de porte 1 e até 160 leitos. Já aumentou muito, quase dobrou. Mas não para aí. Essa portaria é logo depois alterada, e aí há um aumento impressionante dos valores. Veja, a portaria muda o artigo 1023, não vale entrar nisso, eu só vou dar o exemplo aqui. Ele aumentou de R$ 47,00 ao hospital porte de 160 leitos, o chamado porte 1, ele aumentou de 47 para R$ 82,40 por dia por leito. Por dia por leito, para o hospital psiquiátrico. Eu fiz uma conta aqui. Cada paciente aumentou, portanto, 67,7%. Cada paciente vai gastar por mês R$ 2.472. Por 160 leitos, o governo vai gastar por mês R$ 395.520. Isso por mês para um hospital de 160 leitos. Agora, veja a barbaridade. Percebe como eles vão modificando sem perceber a coisa. Então, 395 mil por mês para um hospital psiquiátrico. Eles criaram, na mesma portaria, o chamado CAPS 4, que é um CAPS potente, é um CAPS que vai ser feito em locais de cena de uso, como aqui na Cracolândia, em outros lugares, em outras Cracolândias do Brasil, um CAPS muito potente, com psiquiatra, psicólogo, com enfermeiro, leitos de observação, bacana, beleza. Quanto eles dão para criar esse CAPS? A metade do que eles dão por mês para o hospital psiquiátrico. Eles só dão R$ 200 mil para a implantação do CAPS 4 novo e 125 para reestruturar um CAPS 3 para virar CAPS 4. E ponto. Todo o resto, todos os valores mensais serão do governo estadual, municipal ou estadual. Então, eles definem que por mês eles podem pagar para um hospital psiquiátrico R$ 400 mil. E para fazer um CAPS 4, 200 mil. Essa é uma política pública que, indiretamente, evidentemente, joga contra o CAPS e joga a favor dos hospitais psiquiátricos, que são uma tragédia no Brasil. Essa é veja, toda política golpista ela é antipopular e antinacional. Não tenho dúvida, não há uma que não seja. E todas elas são regressivas. Ou seja, nós regredimos... no avanço que fizemos em 2001, regredimos agora para a hospitalização e internação em hospital psiquiátrico. Essa é a política do governo Temer. Está claríssima qual é. Então, por isso que agora os hospitais começam a surgir, o hospital psiquiátrico, porque dá dinheiro. Não é? Eu que sou mais bobo, se me pagarem 400 mil, eu vou logo fazer um, porque dá dinheiro. Você não gasta R$ 2.500 por paciente por mês, de jeito nenhum. Não é? Pois muito bem. Eu trouxe aqui, nós fizemos vistorias. Nós fizemos vistorias, quando falo nós, fizemos com a Defensoria, fizemos com o Corem, com o CREMESP, com o CRES, com o CONDEP, com o CRP, nos 3 hospitais psiquiátricos conveniados, o chamado Hospital Cantareira, o Hospital João de Deus e o Hospital Nossa Senhora de Fátima. São 3 hospitais conveniados aqui pelo município de São Paulo para que as pessoas sejam colocadas lá para desintoxicação. Essa é a palavra do convênio, desintoxicar.
Para quê? Sei lá. Desintoxique e tchau, amigo. Vai para a tua casa, vai onde você quiser, porque aqui não tem nada para você. Não tem emprego, não tem casa, não tem nada. Tchau. Vai só desintoxicar. E aí fica uma porta giratória nos hospitais. O sujeito vai lá, fica uma semana, 5 dias, 10 dias, que quando ele quiser sai, volta para a cena de uso, vai lá, fica. E o o município gastando dinheiro com isso, como gasta no Cratode também. Então eu digo o seguinte: se esse dinheiro que se gasta com comunidades terapêuticas em São Paulo e hospitais psiquiátricos fossem direcionados para você criar CAPs e sistemas de ajuda efetiva às pessoas em drogadição na cidade de São Paulo, você teria, na cidade, o sistema mais potente de tratamento de álcool e drogas do Brasil, e talvez do mundo, porque são bilhões jogados fora nesse tipo de coisa que não gera nada, gera só uma porta giratória. E você tem o seguinte, então, veja, eu vou falar rapidamente o que se apurou. Hospital Cantareira. Apurou-se a falta de profissionais, inexistência de projeto terapêutico individualizado, falta de contrarreferência adequada para a rede extra-hospitalar, dificuldades dos usuários para usar seus pertences pessoais, fluxo interno de troca de cigarro por serviços e objetos, relatos de concordância com a internação apenas para ter local estável e seguro para permanecer. Isso é direto. Quando se pergunta para a pessoa que está lá, fala, por que você quis vir aqui? Eu estava precisando descansar um pouquinho, estava ruim na rua, tinha um cara me cobrando uma grana, precisava sair. Ia para lá por isso. Qual é o objetivo disso? Nenhum. Vai gerar o quê para você? Nada. Ele fica lá um pouquinho, sai e volta. Direto isso. Inexistência de trabalho junto à família do usuário, privação de tratamento aos que não se submetem às regras, conflitos para a alta médica. Qual era o conflito para a alta médica? Todas as interações eram voluntárias. Nenhuma delas era involuntária ou compulsória, voluntárias. Então, chega um momento que você fala, chega, eu não quero mais ficar aqui. Aí o médico fica fazendo um jogo ali, segurando ele até dar alta. Segura às vezes meio-dia, segura um dia e meio, quando ele tem direito de ter alta imediata. É evidente que você fala, eu quero alta às 3 horas da manhã, você pode falar, amigo, não é um bom horário para você sair, mas não segurar ele durante meio-dia, um dia e meio. Isso não existe. Então, havia esse problema também. Não cumprimento dos registros adequados de enfermagem, constatação de problemas na prescrição médica e no ventilador mecânico na sala da emergência e falta de profissionais. No Hospital São João de Deus, talvez tenha sido pior, até já romper o convênio, apurou-se também a ausência de projeto terapêutico, tratamento baseado na contenção medicamentosa, aquilo que eu falei. O sujeito recebia uma dose cavalar de medicamento, ficava meio parado olhando para a televisão o dia inteiro. Era uma cena dantesca. Relatos de falta de local para morar de trabalho, falta de profissionais, falta de comunicação aos pacientes quanto aos seus tratamentos, termos de consentimento irregulares, falta de contrarreferência, inexistência de altas no final de semana, por falta de médico e relutância da concessão, ausência de equipamentos adequados na sala de emergência, a utilização inadequada do SAMU. Por quê? O SAMU era utilizado para quê? O sujeito chegava na boa, chegava tranquilo, chegava lá no local e falava, olha, eu quero ser internado. Ué, quem vai levar ele? Todo mundo, menos o SAMU. Ali não há uma situação de SAMU. Mas como não tinha ambulância, o SAMU que levava. Enquanto o SAMU levava, as pessoas morrendo na cidade, que precisavam realmente do SAMU, não tinha o SAMU. Isso foi logo paralisado. A ausência de notificação ao Ministério Público das Interações Voluntárias, etc. No Nossa Senhora de Fátima, praticamente a mesma coisa. A mesma coisa. São situações que se colocam igual nos 3 hospitais. Nós fizemos um TAC, está para ser assinado, mudou o governo, atrapalhou um pouco, em que o objetivo é romper os convênios com os hospitais psiquiátricos. Nós demos agora 10 dias para eles se manifestarem. Se eles não se manifestarem, vamos ter que entrar com ação, nós e a Defensoria, para resolver isso. Pois bem, vamos, então, ditas as normas que regem a matéria, já vimos que os hospitais psiquiátricos não as cumprem. As comunidades terapêuticas também não. O CRP e o CREMESP fizeram visitas a várias comunidades terapêuticas, e elas são
um antro de horror. Tá? Um antro de horror. Elas, no geral, são religiosas, eu não tenho nada contra a questão de religiosidade, nada, zero, mas você não pode impingir a sua religião para impor tratamento. Aí não. Mesmo porque você recebe dinheiro público para fazer aquilo, não está fazendo de graça. Então, todas elas usam os tais 10 passos, e o primeiro passo é acreditar em Deus, o que já acho muito ruim. Quem acredita em Deus é ótimo para a pessoa. Agora, aquela pessoa que não acredita, ela não pode ser forçada a acreditar. E, mesmo assim, tem que ter tratamento. E essas comunidades, elas, no geral, elas são prisões sem nenhum tipo de controle, sem projeto terapêutico individual. O mesmo problema que você vê nos hospitais, você vê na comunidade terapêutica. Basicamente os mesmos. Falta de projeto terapêutico, falta de médico, falta de psicólogo, falta de definição, de inserção dessa pessoa na comunidade, pelo trabalho de casa, nada disso. A gente fala muito dos portugueses, né? A gente faz muito piada com portugueses, eles conosco. Né? Mas Portugal está fazendo uma coisa muito interessante. Portugal está pegando as pessoas que têm problema de drogadição e que já estão mais ou menos organizadas e aluga para elas casas em vários pontos das cidades. Então, não é que nem fez nos Braços Abertos, que foi um equívoco, um hotel só para o pessoal da Cracolândia. E se mostrou, foi uma boa tentativa, mas se mostrou equivocada essa política. O que faz Portugal? Coloca uma pessoa num determinado bairro, numa determinada rua, outra no outro bairro, numa outra rua, e assim vai. Pequenas casas, e essas pessoas são assistidas pelo poder público. E o que se vê lá é que essas pessoas estão se organizando, porque a própria cidade faz com que ela entre no ritmo normal da cidade. Então, tem várias coisas acontecendo no mundo que podem ser muito bem trazidas para cá, mais baratas do que a nossa ideia de internação em hospital e comunidade terapêutica. Nós tivemos aqui em São Paulo, desde 2012, eu diria, 4 tragédias e uma boa intenção. Perdão, 4 tragédias e uma boa intenção. Nós tivemos a primeira tragédia em 2010, mais ou menos, que foi uma coisa meio anedótica, menos tragédia e mais anedótica, em que foi a primeira coisa que o poder público fez na região da Cracolândia. O que foi? Chegou a Polícia Civil com alguns ônibus, obrigou as pessoas a entrarem nos ônibus, levar essas pessoas até a delegacia de polícia. Veja, o uso de drogas não é passivo de prisão. Então, eles foram levados à delegacia de polícia para ali fazer um termo circunstanciado e as pessoas seriam liberadas. A delegacia do centro não tinha a menor estrutura para isso, as pessoas ficaram jogadas ali na delegacia o dia inteiro, o delegado não sabia o que fazer com aquilo, não tinha nem estrutura para fazer TC para todo mundo. Chegou no meio da tarde, todo mundo saiu correndo da delegacia, o delegado ficou muito satisfeito, todo mundo foi embora, porque ele não tinha mais o que fazer. Isso foi em 2010. Aí, em 2012, aí sim, aí aconteceu uma tragédia impressionante, que foi uma ideia do governo do Estado de São Paulo, que era, que vocês ouviram falar, na dor e sofrimento. E nós fizemos um inquérito civil público e ouvimos, na época, a pessoa responsável pela ação. E ele começou a falar uma coisa tão louca que eu falei, não, espera um pouquinho. Porque ele falava, a gente mandava escrever no papel. Eu falei, não, o senhor dita direto, porque isso é muito... Eu não dita com as suas palavras. Ele ditou. Ele disse o seguinte, a ideia do governo de São Paulo foi a seguinte, foi criar dor e sofrimento naquelas pessoas que estavam na região da Cracolândia, para que elas, diante da dor e sofrimento, buscassem o tratamento e se recuperassem. Como é que eles fizeram a dor e sofrimento? Pela velha e conhecida Polícia Militar. A Polícia Militar chegou lá com seus cachorros, com as suas tonfas, cacetetes, bombas, e descia a borracha em todo o mundo para que aquelas pessoas buscassem tratamento. Evidentemente que ninguém é bobo, as pessoas buscaram, fugiram e tentavam comunidades terapêuticas. Não porque quisessem tratamento, fossem convencidas disso, mas para fugir da pancadaria. E aquelas que não buscaram a comunidade terapêutica eram obrigadas a fazer a chamada procissão do crack. O que era a procissão do crack? A Polícia Militar chegava de madrugada,
ligava as sirenes, ia tangindo as pessoas como gado e obrigava aquelas pessoas a andarem pela região do centro durante horas. E aí chegava num determinado momento, desligava as sirenes e ia embora, e as pessoas caíam desfalecidas no chão. Isso foi feito. Nós tivemos que entrar com uma ação judicial para barrar esse tipo de ação. Então, a dor e sofrimento foi uma ideia genial, né, do governo de São Paulo, que não tinha paralelo no mundo. Aí nós perguntamos para ele, qual é a sua base teórica para essa dor e sofrimento? Qual é o teórico que defende uma coisa dessa? Não tem nenhum teórico, não. Foi ideia nossa. Deu no que deu. Isso aí nada. Não gerou nada, a não ser dor e sofrimento para aquelas pessoas que foram massacradas pela Polícia Militar. Nós entramos com uma ação de reparação de danos, está andando por aí até agora. A terceira tragédia foi em 2013, que a Defensoria e o Ministério Público se negaram a conestar. A minha ex-coleguinha, secretária da Justiça de então, doutora Heloísa, teve uma ideia brilhante. Depois de um ano, porque a imprensa é coisa de data cheia, quando fez um ano da dor e sofrimento, a imprensa voltou lá e, para surpresa, né, verificou que estava tudo igual. Falou, governador, você não falou que tinha resolvido aqui o problema da Cracolândia? Está tudo igual. Aí a ex-coleguinha, teve uma ideia genial. Vamos fazer o seguinte, vamos criar, junto ao CRATOD, um anexo judicial com o juiz, com o promotor, com o defensor e com a OAB, e vamos fazer internação compulsória em massa. Vamos pegar essa turma e ali fica uma coisa... Chega ali, já vai para a internação compulsória, tem juiz, tem promotor, tem tudo, tal, vamos fazer. Criaram o tal do CRATOD, o anexo judicial do CRATOD, colocaram no juiz, colocaram no promotor, colocaram no defensor. Só que o promotor chegou com o defensor, dois colegas espetaculares, e falaram, olha, amigo, é o seguinte, os dois combinaram. Aqui não, nós não somos caçador de gente, né? Aqui não vamos fazer nenhuma internação compulsória, não passa nada. E aí eles barraram tudo ali. Falaram com o judiciário percebeu, né, que também aquilo era uma barbaridade, e se negaram a fazer. Mas a ideia da coleguinha era justamente internar compulsoriamente todo mundo. Aí nós tivemos uma boa experiência interessante, que poderia ser melhor aproveitada e melhor ajustada, que foi o de Braços Abertos. O de Braços Abertos foi uma experiência muito interessante, foi a primeira experiência interessante da região. Que foi uma experiência que partiu da oitiva das pessoas que ali estavam. Então, o nome de Braços Abertos, quem deu foram os usuários. E eles, de certa maneira, explicaram que programa daria certo para eles. E se percebeu que precisava de uma ação intersecretarial, em que envolvesse trabalho, moradia, etc, etc, etc. E aí se tentou, pela primeira vez, se fazer alguma coisa civilizatória na região, sem pancadaria. E foi o que tentou o Braços Abertos. Algumas coisas funcionaram muito bem, outras não. Eu acho que os hotéis foi uma experiência malograda, não deu certo, porque se colocou todos os hotéis ali na região central, todos não, mas a grande maioria, e aí ficou uma situação muito delicada, porque as pessoas que estavam no hotel saíam e a pessoa que tem o vício da droga, quando vê a droga, é muito difícil segurar, mas ele evoluiu, e hoje 2 ou 3 hotéis, posso fazer confusão, estão fora do centro de São Paulo e estão muito bem geridos, com pessoas trabalhando, com famílias, funcionando bem. E tivemos agora essa quarta tragédia, que só não foi pior por ação nossa e da Defensoria novamente. O prefeito municipal... O prefeito municipal, o ex, né, que saiu agora para ser candidato a governador, ele chamou o Ministério Público e apresentou aquilo que seria o Projeto Redenção. Em linhas gerais, quando ele apresentou, foi sabe, quando você fica em estado catatônico, você não sabe o que você fala, você fica paralisado pelo horror. Ele apresentou lá o projeto, e o projeto, em linhas gerais, era o seguinte, eles iam decretar a região da Cracolândia como zona de interesse sanitário. E iam cercar com a Polícia Militar, e a Polícia Militar ia entrar com um agente de saúde para perguntar para a pessoa o que a pessoa queria. E aí tirava a pessoa junto com a Polícia Militar e levava para onde ela quisesse.
quisesse ter, falar, eu quero uma casa com piscina. Não. Eu quero um projeto terapêutico. Não. Você só tem duas alternativas. Você vai para o hospital psiquiátrico, você vai para a comunidade terapêutica. Eram essas alternativas que eles davam. Isso não tinha a menor chance de dar certo. A chance de dar certo é zero. Vai entrar um agente de saúde com PM no meio do fluxo, é coisa de doido. E aí a gente ouviu aquilo, aí ficamos meio paralisados um tempo, depois começamos a falar, isso não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar. E aí ele então pediu que nós nos reuníssemos com os secretários para discutir o programa. Aí chamamos a Defensoria, chamamos o CREMESP, o CRP, chamamos todos os conselhos e nos reunimos com a Secretaria para tentar evitar o pior. Então, o projeto acabou ficando bom, mas o projeto não é seguido pela Prefeitura. É um projeto escrito, razoável, que a Prefeitura simplesmente não dá a menor pelota para ele e está a situação ali lastimável, não teve nenhuma alteração de fundo na região da Cracolândia, a situação continua muito dramática, cada vez mais dramática, porque agora a violência ela se agudizou, todo dia tem um enfrentamento ali, e isso não vai levar a coisa nenhuma que não seja mais violência, e já chegou à conclusão que violência ali não resolve nada, porque se violência resolvesse, nós estávamos resolvidos desde 2012. Então, nós temos no Brasil uma legislação muito boa, civilizatória, e nós temos alguns agentes públicos que teimam em fazer na região barbárie. Eu demorei muito para entender por que faziam isso. Por que eles sabem que isso não funciona? Eu cheguei assim de conclusão. Alguns agentes públicos dialogam com aquilo que é de mais reacionário na população de São Paulo. Eles veem aquelas pessoas que estão na mais dramática miséria, ali na região da Cracolândia, como um instrumento de política pública que gere votos daquela camada mais reacionária e sem noção da cidade de São Paulo, que é grande. Então, é isso que está acontecendo na cidade de São Paulo. Se busca fazer daquela região uma região em que pode dar votos para alguns agentes públicos. Isso é a lástima, né? Nós temos agora a oportunidade nós estamos agora diante de uma situação que, para mim, é muito clara, né? Essa eleição do comecinho de outubro, acho que é dia 3, vai ser entre a civilização e a barbárie. Vai ser entre a civilização ou o aprofundamento da política golpista, que é contra os interesses nacionais, que é contra a população pobre, que é isso. Talvez seja a próxima eleição a mais importante, talvez não, certamente, a mais importante depois do fim da ditadura. Nós vamos deliberar sobre o que nós queremos, se é a barbárie ou a civilização. Muito obrigado.